pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Agrovendedor, mais conhecido como Agrovendedor Notícias. Muito bom estar com você aqui, participando dessa transmissão, dessa vídeo, desse movimento que nós fazemos em prol do profissional do agronegócio. Seja você veterinário, agrônomo, zootecnista, técnico agrícola, o nosso compromisso é com você, com a sua profissão, né, que você possa atingir bons resultados, que você possa realmente se realizar na sua profissão. Esse é o compromisso da nossa comunidade, isso mesmo, a comunidade agrovendedor. E hoje nós temos um programa super especial. Você vai gostar demais, porque ele é muito prático. É um programa que nós vamos falar de contratos, né? Como que você pode fazer, melhorar o seu contrato de prestação de serviço. Aí você pergunta, Ceruti, por que desse episódio? Por que nós estamos falando desse tema? Do conhecimento de todos que o mercado de trabalho ele anda mudando com muita rapidez e algumas coisas já acontecem há muito tempo. Por exemplo, o CLT já não é algo como prioridade, não é comum, não é comum no mercado de trabalho. Né, e apareceram aí os contratos, né, de prestação de serviço, contratos de representação comercial. Então, tudo isso já é uma realidade há muito tempo. E a gente não pode ficar de fora, né, desse cenário, não podemos deixar de falar. Então, antes de continuar, eu gostaria que você se inscrevesse no nosso canal aqui do YouTube. Isso mesmo, se inscreve aí rapidão. Né, que você curtisse também, dá um joinha para nós. Isso é importante para a nossa audiência, para a gente continuar entregando conteúdo para você. Valeu? Tamo junto? E, claro, gostou desse material? Manda para o colega da empresa, para o colega de profissão, né? Manda para o pessoal que trabalha na área do agronegócio, porque isso faz todo sentido, né? A gente multiplicar conhecimento. Valeu? Show de bola! Deixe seus comentários também, porque hoje nós temos um programa muito especial. E eu escolhi esses convidados nossos pela proximidade, pela amizade que a gente tem, pelo carinho, pela competência, porque eles atendem aqui o agrovendedor. Isso é verdade. A gente recomenda, né, quem a gente conhece, e eu conheço essa turma que eu quero chamar. O escritório se chama Queiroz, Vilela e Rosbach Advogados Associados. Nós vamos falar hoje sobre contratos de representação e prestadores de serviço, o chamado PJ. Faz sentido isso para você? Então fica ligadinho com a gente, porque eu vou apresentar para vocês a Camila Rosbach, né, que atua na área extrajudicial e no ramo de direito imobiliário, isso mesmo, no atendimento empresarial, responsável pela parte de contratos e desenrolo de questões burocráticas nos cartórios, prefeituras e secretarias de fazenda. Ela é um profissional que atua no escritório. O escritório tem 9 anos, galera, 9 anos de atuação, voltado à assessoria empresarial. O Elvis Lei Queiroz é que fica à frente das questões voltadas para o direito trabalhista e atende clínicas médicas e veterinárias. Olha que legal aí os colegas veterinários ligados aí. Tem a Márcia Vilela também, que é sócia do escritório e contadora. Olha aí que legal, né? Já resolve tudo isso, né? Um vai para a área trabalhista, empresarial, outro fica na contabilidade, e ela que dá as questões de suporte fiscal contábil, né, e atende a associações. Se eu esqueci alguma coisa, meus convidados vão me lembrar aqui. E eu quero chamar eles agora, de bate-pronto, para estar com a gente aqui, né, já para convidar essa turma. Show de bola! Seja bem-vindo, doutora Camila, doutor Elvis. Tudo bem com vocês? Olá, Marcelo, que satisfação tê-lo. Obrigada pelo convite. Olá, Marcelo, obrigado pelo convite. Estamos aqui à disposição de vocês. Maravilha! E aí, esse tema é desafiador? O que vocês acham, doutora Camila? Esse tema é desafiador? Falar de contrato, PJ, até saiu uma notícia aí, esse comecinho desse ano, né? Nós estamos em 2025, comecinho do ano, isso é uma notícia muito maluca aí, né? Sobre pejotização. Pode começar por aí. O que foi essa notícia? O que aconteceu com esse mercado, doutora Camila? Eu acho que essa parte das questões que envolvem a trabalhista e PJ fica mais fácil. Essa parte só de contrato é comigo, eu resolvo. Com a parte trabalhista é com ele ali. Mas vamos para ele então, vamos pro cara. Ele é o cara. Vamos lá, doutor Elvis. E aí, me conta, o que aconteceu com esse negócio? Vamos lá. É que houve alguns contratempos aí, né? Tudo estava certo, a legislação trabalhista, né, tudo caminhando bem. Quando houve as alterações trabalhistas com a reforma, em 2017, houve, né, essas questões dos contratos do PJ, mas muitas evoluções, muitas diferenciações,
E muitas questões foram levadas para os tribunais superiores. Quando se chega no Tribunal Superior, o STF não é um tribunal trabalhista. O STF é um tribunal civilista. Então, eles não sabem muito bem tratar esse tipo de tema, o que entrou em contradição decisões do STF com as decisões dos regionais, os tribunais regionais dos estados. E isso acabou gerando muitos problemas. Por quê? Porque foram recorrentes as ações que foram subindo para os tribunais superiores. E agora houve a suspensão pelo ministro do STF para que eles possam entender melhor cada caso e dar uma decisão, porque as decisões lá dos tribunais superiores, elas automaticamente refletem nos tribunais regionais. Então, suspendeu-se tudo com referência à chamada pejotização, né, os contratos PJ, para que depois que tenha uma decisão mais concreta, eles possam soltar uma súmula, um entendimento, um enunciado, para que os tribunais regionais passam a partir daí seguir essa decisão deles. Interessante isso, interessante. Então, o que acontece? Vamos procurar levar para a nossa audiência, vamos imaginar isso. O mercado, como a gente falava no comecinho, o mercado ficou todo mundo, não, vamos fazer contrato de pessoa jurídica, né? Então, o profissional, né, queria atuar no mercado, né, que está acompanhando a gente por aqui no Agrovendedor, ele quer atuar no mercado, mas de repente a empresa fala, olha, eu não vou contratar CLT, vou contratar por PJ. E foi uma avalanche de contratos. Foi isso, doutor Elcio? Exatamente. E tudo tem sua razão. Com a alteração seletista, pode-se fazer isso. Aí vem um grande problema. Estamos no nosso querido país Brasil, onde quando soltam algumas brechas na legislação, algumas pessoas acabam se aproveitando. A Justiça do Trabalho vê isso como uma burla, que estão burlando o sistema trabalhista. Por quê? Eles estão pegando pessoas que eram para estar como empregado, recebendo todos os seus direitos trabalhistas, na condição de empregado seletista, e ele transforma esse empregado em um PJ. Fala para o empregado, vai lá, constitui uma MEI e volta a trabalhar comigo. Tudo bem que existe um prazo aí de 180 dias, tudo bem, mas ele começa a burlar. E isso que foi gerando essa problemática. Por quê? Porque quando isso chega na Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho ela analisa caso a caso cada situação dessa, e para ver se existe uma burla ou se o contrato, ele realmente é um contrato PJ, está dentro dos requisitos do contrato PJ. Quando isso chega lá em cima, nos tribunais superiores, eles não veem dessa forma, eles veem isso como um contrato cível, e aí ele passa por cima. Então, o que está havendo hoje? Está havendo uma discussão entre os juízes trabalhistas e os ministros do STF. Um que entende de matéria civil, outro que entende de matéria trabalhista. Mas o contrato PJ, ele existe sim, eu acho que é isso que tem que ficar bem sedimentado. O contrato PJ é um contrato válido, é um contrato existente, é um contrato que tem que preencher requisitos. Tá? O que não pode ser feito é uma pessoa ser contratada como empregado, tá? Ficar lá cumprindo carga horária, ficar recebendo o seu... Deveria receber aviso prévio, deveria receber... A cobrança como se fosse o CLT. Tudo, só que aí ele, na verdade... Não tem os direitos que ele deveria, mas ele entrega como se fosse um empregado CLT. Exatamente. Então, isso não pode haver. Porque senão, daqui a pouco, vão acabar com o PJ. O que não é legal. Sim. O que não é legal. A manutenção do PJ é muito bacana. Eu acho que agora eu acerto a área da doutora Camila. Então, ela vai falar para nós aí, porque aí já começamos a falar sobre o contrato em si. Né? Então, doutora Camila, o que a gente poderia pontuar como mais relevante na hora? E aí nós estamos falando não do contratante, mas do contratado. O contratado, a pessoa que vai ser contratada, o que ela precisa ficar mais atenta na hora que ela vai, daqui a pouco, prestar o serviço, seja ele de representação comercial, seja ele um serviço técnico, e que precise de um contrato. É importante fazer contrato? Deixa eu primeiro perguntar isso. É importante fazer contrato? Porque daqui a pouco os caras estão fazendo serviço aí, entregando, né? E daqui a pouco não tem nenhuma segurança jurídica, né? Isso que o doutor Elvis fala. E aí, doutora Camila, o que a gente pode falar sobre isso? O contrato propriamente dito?
o contrato da prestação de serviço, PJ, né, é essencial, porque diferente de uma relação trabalhista, que a gente já tem as questões que são pré-existentes e já tem a legislação que formula, o contrato de PJ ele é muito amplo, porque tanto quem contrata quanto quem está sendo contratado pode exercer qualquer tipo de atividade, pode fazer qualquer tipo de serviço, e essas questões todas precisam estar delimitadas ali no contrato. É o contrato que vai estabelecer as regras, tanto de forma de pagamento, quanto de prazo, quanto de estimular, de estabelecer ali o que vai ser feito, para a gente evitar problemas, principalmente na hora de entregar o serviço, aquilo que está sendo feito, porque se a gente não formaliza aquela questão, a gente não passa para o papel, fica muito vago, existe uma cobrança do que poderia ter sido feito, a qualidade daquilo que foi entregue, a falta de clareza na hora de pagamento, tem uma série de questões que são importantes que a gente formalize, e para isso é essencial o contrato. Ao meu ver, a maior problemática que a gente tem aqui na nossa prática é, primeiro, em relação à falta de clareza sobre o que deve ser entregue, o que vai ser entregue, qual que é o prazo que isso vai ser entregue, qual que é o serviço que vai ser prestado, em quanto tempo isso vai ser realizado, e a forma como isso vai ser paga, tá? E depois, se tiver algum problema na falta de pagamento, porque ele teve aquela rusga, né, do que foi combinado na entrega, a gente, com o contrato, a gente consegue levar à execução daquilo, pela via judicial ou extrajudicial, aí entre os critérios do contrato, porque fazer um contrato bem certinho, juridicamente, a gente consegue executá-lo de outras formas mais eficientes. Deixa eu contar uma historinha para você que está na nossa audiência, nos acompanhando. Esse tema, pessoal, surgiu numa tarde, resolvemos tomar um café, eu, a Camila, o Dr. Elvis, e aí a gente, batendo um papo ali, eu contei para eles a história de quantos profissionais atuam sem contrato, gente. Sem contrato, isso chega a ser uma sanidade, um problema, porque formou, não, vou me formar engenheiro agrônomo, vou me formar veterinário, sou tecnista, não qualquer área, né, gente? E aí eu vou para o mercado de trabalho e não consigo emprego, não consigo. Mas aí alguém me dá uma oportunidade. Não, vem aqui trabalhar com a gente aqui, vem trabalhar. Não, como é que funciona? Não, eu vou. Né, abre uma MEI para você. É muito comum isso, abre uma MEI, né? Microempreendedor individual. Né, não, vai lá, abre, é a coisa mais fácil para fazer. Mas o trabalho ele virou, galera, e aí por isso que nós estamos preocupados com isso. Nesse café da tarde ali, falando sobre isso, eles falaram, não, Marcelo, nós temos que explicar isso para o povo precisa entender. Porque daqui a pouco começa a fazer trabalho sem contrato, que é muito comum, né, que esse pessoal está fazendo. E aí o que acontece? O profissional, imagina se acontece um acidente de trabalho. Quem é que assume isso? Né? Imagina que daqui a pouco você passe 1 ano, 2 anos, uma condição sem contrato, né, que é um cenário terrível. E um outro cenário, se você tem um contrato que daqui a pouco não tem as garantias. Isso que a doutora Camila traz é fundamental. Carga horária, o que vai ser entregue, como vai ser entregue, né? Quais a disponibilidade. Porque, vamos ser sinceros, eu quero falar com você que está na nossa audiência aí, você que trabalha no agronegócio. O PJ, ele é fantástico. É fantástico. Eu pelo menos, eu devo ter uns 30 anos de PJ. Porque ele te abre a possibilidade de você ter diferentes fontes de renda. Porque você presta serviço para o A, para o B, para o C e para o D. Essa é a possibilidade. Porque você não tem um vínculo trabalhista com aquele, né? Então, o CLT vai te dar as garantias, mas você tem que cumprir lá 40 horas, 44 horas semanais, né? Na PJ, você vai entregar um trabalho, um serviço por determinado tempo. É justamente isso, né, doutora Camila, que tem que ficar claro, né? Porque daqui a pouco o sujeito tá ali, ele acha que... E aí o doutor Elton falou muito bem, né? Peraí, você está entregando como se fosse CLT, mas você é PJ sem direito nenhum. Nem 13º, nem... E se você não recolher... Depois eu quero falar de aposentadoria, hein? Vou falar de aposentadoria. Como é que recolhe esse negócio? Como é que você vai recolher esse negócio aí? Faz sentido? Aí eu vou deixar para os dois aí fazer um bate-bola, né? Porque a gente está aqui para esclarecer, galera. Vamos deixar claro como que você não cai nessas armadilhas, tá? Fica com vocês aí, galera. Tá, vamos lá. O que tem acontecido muito, o Elvis já colocou para a gente, que existe uma realidade fática dentro da empresa, ou dentro das relações, que a gente está considerando que são 2 PJs, um MEI e um contratante, né, que faz, às vezes, do empregador,
e a gente tem uma relação contratual que destoa disso, porque a relação que a gente tem são de duas PJs. E quando a gente tem esse choque, e é muito claro, fica fácil da gente estar na questão que foi para lá no STJ, como o Elvis trouxe, para a gente tem uma realidade trabalhista, onde tem uma esfera onde a lei ela é muito específica, muito restrita, e ela é aplicada caso a caso, e do outro lado a gente tem uma legislação que é civilista, que é muito mais ampla e que aceita qualquer coisa. Então tem esse choque, por isso que foi parar lá em cima, e a gente não sabe o que eles vão decidir, está na mão deles, o que não interrompe, o que não invalida, né, os contratos que já existem, tanto numa esfera quanto na outra. Quando a gente traz aqui para o caso prático, de quem trabalha no agro principalmente, é a gente entender qual é a natureza dessa relação que está acontecendo na prática, e a gente colocar ela ali dentro da realidade contratual. A gente faz o contrário, a gente pega a prática, o que está acontecendo, o que está estabelecido, o que cada um vai fazer, como que vai ser feito isso, e aí a gente transfere para o contrato. Eu posso até jogar no Google, procurar algum modelo pronto, mas esse modelo pronto não vai ser compatível com a minha realidade. Eu preciso fazer esse ajuste, eu preciso fazer essa adequação, trazer para o contrato, para a formalidade dessa minha relação, o que já acontece na prática. Então, eu preciso estabelecer ali o prazo, não só o prazo de vigência do contrato, mas esse cronograma, né? O que vai ser entregue, quando que vai ser entregue, qual é o tempo que eu tenho para cumprir aquela minha prestação, aquele serviço que eu estou executando. Mas o mais importante mesmo é delimitar esse serviço, o que está sendo contratado dentro daquele prazo e qual é o valor que vai ser pago. Ali eu estabeleço de quem é a responsabilidade, por exemplo, de fornecer material, de quem vai ser as despesas por deslocamento, por exemplo. No caso do representante comercial, muitas vezes ele pega ali aquela representação para uma determinada área. Ele não estabelece aquilo em contrato, de repente a empresa que contratou ele abriu para uma área maior, um pouco mais distante. Na visão de quem está contratando, aquela contratação abrange ou novas áreas. Na visão de quem está contratado, não, é naquela área menor. E aí você já tem aquela primeira rusga. No contrato, você vai saber se aquilo abrange ou não. E aí você pode receber mais ou menos dependendo do que você colocou. Então, um contrato bem feito também garante que você receba mais. Às vezes você tem um contrato, você não teve problema nenhum com ele, mas você não tá vendo que você está deixando de ganhar. Você está perdendo dinheiro porque você está amarrado no contrato que foi feito com base numa realidade que não foi muito bem pensado. Então, a gente tem essa análise um pouco mais ampla, para a gente conseguir ver não só a questão da clareza dessa natureza que vocês têm, a quantidade de serviços que você tem desempenhado, mas o que você está deixando de ganhar e o que você pode ganhar futuramente com termos ali formalizados. Olha que coisa, hein, galera? Olha que interessante isso. Parece que eu estou vendo, doutor Elvis, eu estou vendo muitos profissionais assistindo a nossa live aqui, acompanhando esse episódio e se perguntando o que eu fui fazer. O que eu fui fazer a hora que eu aceitei essa proposta sem contrato? O que eu fui fazer na hora que eu não consultei um profissional da área especializado nisso? E vou dizer uma coisa para vocês, a turma deve estar perguntando onde é que é o escritório, né? Vou falar aqui, ó, o escritório Queiroz, Vilela e Rosbach, advogados associados em Campo Grande. Depois nós vamos deixar aqui na descrição o telefone, o contato, né, para você tirar suas dúvidas, falar com o doutor Elvis, falar com a doutora Camila e também tirar as dúvidas daqui a pouco da área contábil, né, que uma das sócias é também nessa área. Doutor Elvis, o que deve estar passando na cabeça do cara, que deve estar pensando, pô, eu estou trabalhando e estou sem direito nenhum, o que vai acontecer agora? O que ele deve fazer? Então, essa que é uma questão, Marcelo, que aí tem que mudar o pensamento, mudar a forma de ver as coisas. Porque muitas vezes esse profissional está pensando assim, poxa, vou ter que ir lá contratar um escritório de advocacia, contratar um advogado para ele fazer um contrato. É só bater aqui no Google, sai um monte de contrato aqui e tal. O problema disso tudo, como a doutora Camila acabou de exposicionar, é que esse profissional que não está buscando uma questão, uma orientação jurídica, ele tem que colocar na cabeça dele que ele está perdendo dinheiro. Por quê? Porque ele não está otimizando o tempo dele de forma adequada. Ele não está tendo respaldo jurídico de forma adequada. E isso faz com que, aparentemente, um simples serviço, que ele poderia agregar valores a isso, ele está perdendo. Então, não vejam a orientação jurídica ou o contrato mais bem balizado
que ele está gastando dinheiro, que ele não está tendo um custo para isso. Não. Pense que você vai ganhar com isso. Legal. Buscando esse jurídico, essa orientação, esse ajuste ao contrato, quanto você vai estar ganhando. E não vou estar gastando. Não é essa a visão, esse olhar. Eu vou dar real aqui para nossa audiência, para o nosso público. O pessoal fala muito para o produtor. O produtor ele não, acha que tudo é gasto, né? Tudo é custo. Né? Você fica com a conversinha lá, falando para o produtor, o produtor não quer investir. O produtor faz... Mas e você? E você que é profissional? Você faz um investimento na tua carreira, um investimento no teu negócio, na tua empresa. Você está organizado para isso? Porque, gente, é impressionante como que nós temos hoje empresas que se aproveitam da oferta de mão de obra. Tem empresas que se aproveitam. Do outro lado, eu tenho empresas que estão se aproveitando. Vocês acreditam, doutor Elvis, doutora Camila? Esse dia nós entrevistamos muitos profissionais. Sempre, toda semana, liga um, liga outro. Ô, Ceruti, eu quero mentoria. Ô, Ceruti, eu quero uma orientação da minha carreira. O que eu faço? E um dos objetivos da gente fazer essa live foi para isso, né? Pegar uma área sensível, que é a área de contratos, né? Que é um tema extenso, hein, gente? Isso aqui nós estamos fazendo uma live aqui rapidão, só para esclarecer. E eu acho que a gente vai voltar, doutora Camila Elvis, a gente vai voltar, hein? Se prepare aí que a gente vai voltar. Doutora Márcia também. Márcia, vamos trazer ela também da contabilidade. Isso. Né? Então, é um tema muito extenso, dá para falar dele muito tempo. Mas eu quero só alertar o seguinte, o que tem de empresa se aproveitando de você, velhinho, de você que está acompanhando aqui, os caras estão se aproveitando de você. Porque esse dia eu entrevistei o veterinário, o cara formou, é médico veterinário. Sabe quanto é que ele ganha de fixo? Um salário. E ele ganha 1% de comissão. Para ele tirar R$1.000 a mais, ele tem que vender 100 mil. Olha só, 1% de comissão, cara. 1% ele tem que vender 100 mil. Para ele tirar 5 mil, ele tem que vender 500 mil por mês. E ele, o que aconteceu? Quando contrataram ele, aquele canto da sereia, sabe? Não, aqui você vende, aqui você vai vender, aqui vai ficar bom para você. Sabe o canto da sereia? Fizeram, e o cara tem filho, esposa, casa, aluguel. Chão, abre o olho. Você precisa de ajuda para esse departamento. Eu sei que esse tema é longo, eu gostaria de deixar aberto aí para o doutor Elvis, doutora Camila, pontuar mais uma questão que é fundamental nisso. A doutora Camila me mandou um textão aqui, gente, Marcelo, vamos falar de tudo isso. Eu falei, mas doutora, esse trem aqui nós vamos levar. Isso aqui nós vamos entrar para a série da Netflix, desse jeito, né? E aí, quero deixar para vocês fazer aí um pontual, o que a gente esqueceu de falar, né? E que para abrir o olho dessa galera. Tá, eu vou finalizar então. Tem vários pontos no contrato, eu trouxe os primordiais, que são justamente ali definir o que vai ser feito, né, o escopo do trabalho, o serviço que vai ser desenvolvido, dentro de um cronograma que a gente trabalha com prazo. Mas outra coisa que as pessoas deixam de colocar, e é onde perde-se muito dinheiro, inclusive, é na parte da rescisão do contrato. O que vai causar a rescisão daquele contrato? Qual é o momento que eu posso considerar aquele contrato rescindido? Como eu vou apurar a culpa pelaquela rescisão? Eu vou ter previsão legal de multa sobre aquilo? Se aquilo foi entregue fora do prazo, se aquilo foi entregue de forma deficiente, quem é o responsável por isso? Quem vai pagar essa multa? Como essa multa vai ser executada? É comum a gente ver multas exorbitantes em contrato que a gente não consegue executar depois, que aí quando vai parar no judiciário, ou muitas vezes a pessoa não tem essa previsão, não consegue nem receber, tá? Porque não foi estipulada de forma correta e simplesmente a pessoa não paga e a pessoa que prestou o serviço ficou ali com prejuízo de material, de serviço. Às vezes ela contrata uma outra pessoa para executar, fica aquele monte de prejuízo porque não prestou atenção nas condições de rescisão do contrato, que é um outro ponto que é bastante preocupante nesses contratos que a gente vê de forma prévia ou então verbal, né? Muito bem pontuado, bem lembrado. Passando um filme na minha cabeça aqui, hein, galera? Rapaz do céu, o que acontece no dia a dia, né? Quando a gente fala de contrato de prestação de serviço, quando a gente fala de profissionais que estão aí, né, buscando uma oportunidade e acaba entrando. E eu vou ser bem direto, entrando numa furada. Tem muito colega nosso, começo de carreira, entrando numa furada. Doutor Elvis, mais um ponto relevante nessa história toda?
Eu vou caminhando para o final com o pensamento inicial. Eu entendo que o contrato de PJ, ele não tem volta mais, é daqui para frente, tá? Não tenham medo do que vai vir de decisões de tribunais superiores. O que vai vir, todo mundo vai tomar conhecimento, mas o que importa é cada vez mais melhorarmos esses contratos, tá? Esquecermos questões seletistas, deixa as questões seletistas lá para a Justiça do Trabalho, tá? Que nós temos que melhorar, adequar esses contratos da melhor forma possível para que os novos PJs, os empreendedores, seja em qualquer profissão autônoma aí, que eles tenham possibilidades de agregar para que eles possam ganhar dinheiro, otimizar seu tempo e para ganhar, que nem você acabou de colocar aí a questão do médico veterinário, e é um absurdo, né? Pessoas aí que levaram tempo em formação, gastando tempo, dinheiro nas suas formações, quando entra no mercado de trabalho, vai ganhar salário mínimo, né? O que é triste. Por quê? Por muitas vezes por falta de uma orientação, por falta de um bom contrato. Então, por essas questões que parecem pequenas, né, eles estão deixando de ter uma carreira grandiosa, né, que vai fazer deles, daqui para frente, grandes profissionais. Então, por isso que eu acho que vale a pena continuarmos nessas orientações, colocando os contratos melhores, bem feitos, para que esses profissionais venham estar do nosso lado, sempre agregando valores. Maravilha, show de bola. Então, esse é o recado, turma, que nós queremos deixar para você que está aqui com a gente, né? Lembrando, né, marca aí o Agrovendedor, já se inscreve no canal do Agrovendedor, faz os seus comentários, faz as suas perguntas aí. Eu fiquei com essa dúvida, doutora Camila, doutor Elvis, como que eu faço? Joga os comentários aqui para nós, né? Vou deixar também o contato, né? O e-mail, o endereço dessa turma toda aqui, do escritório que está em Campo Grande. Então você fique muito atento a isso. E nós vamos voltar, doutor Elvis, doutora Camila, nós vamos voltar, né, para pontuar mais sobre contratos, sobre prestadores de serviço. Tem uma área muito significativa dos nossos colegas que estão na área de representação comercial, e aí tem umas nuances aí nesses contratos que são pegadinhas, né? Então, tem uma lei lá de 1965, né, doutor? Acho que é isso, né? Isso. Tem do representante comercial, porque representante comercial é uma profissão, hein, gente? É uma profissão. E ela foi homologada como profissão e regulamentada. E aí você tem aí os seus direitos. Mas isso merece uma live só para falar sobre representação comercial. Hoje só foi para você sentir aí um gostinho aí, né, de quero mais, depois a gente vai trazer para você. Fechou, doutor Elvis? Quer deixar algum recado? Quer deixar um recadinho a mais? Nosso recado é de agradecimento. Agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui, podendo contribuir de alguma forma, né? Eu acho que tudo que a gente fala, principalmente no âmbito jurídico, é de contribuição. E se nós pudermos estar aqui dando essa contribuição, eu acho que é o suficiente para a gente continuar, né, fazendo o melhor para esse pessoal. Muito obrigado, valeu, Marcelo. Obrigado por essa oportunidade, que vão ter outras e outras, né, oportunidades para estar aqui explicando, trazendo orientações da melhor forma possível. Um forte abraço a todos. Legal. Doutora Camila? Eu vou aproveitar a oportunidade e deixar o nosso Instagram. Quem quiser entrar em contato com a gente, eu acho que o Instagram ainda é o caminho mais fácil. Lá tem o nosso contato do WhatsApp, que consegue falar direto com a gente. Em breve também nós teremos o nosso site, tá? O @qvh.advogados. Fala direto comigo, ou com o Elvis, ou com a Márcia. Nós estamos sempre ali à frente. Temos outras pessoas da equipe que conseguem atingir um público um pouquinho maior, mas ali à frente estamos nós três. E também agradecer e dizer que é sempre um prazer estar aqui, sempre que precisar, só chamar que a gente volta falando sobre temas específicos. A gente pode falar de contabilidade, a gente pode falar sobre essa representação comercial, estamos à disposição. Show de bola, show de bola. Tenho certeza que o público gostou, vai deixar a contribuição de perguntas e participação. Para fechar, a gente tem um mantra aqui do Agrovendedor, tá? Se vocês conhecem o Agrovendedor, sabe que é o bora vender, né? Então tem que pegar aqui, ó, fazer bem assim com a mãozinha aqui, ó. Ajustar minha câmera aqui. Quero ver vocês dois fazendo aí, hein? Quero ver vocês dois fazendo aí, né? Os nossos convidados. Né? No 3 a gente faz um bora vender, né? E bem alto aí para animar a galera. 1, 2, 3. Bora vender! Valeu, turma! Obrigado! Show!